Seja muito bem-vindo ao Se Conecta Comigo, Jussara Rocha, seu ponto de encontro para você que quer crescer, evoluir, se inspirar e aprender muito, porque aqui nós falamos sobre temas essenciais para a sua vida. Falamos sobre empreendedorismo, saúde financeira, saúde, comunicação e muito mais. Aperta o play, bora crescer! E hoje nós estamos aqui com duas convidadas incríveis e vamos falar sobre um tema essencial para você que tem um negócio e quer crescer com base, com consistência e transformar vendas e marketing em resultados reais. E tudo começa com um bom diagnóstico. Você vai assistir nesse episódio. E um diagnóstico estratégico, também tem isso. Para esse papo, eu tenho a honra de convidar Priscila e Daniela, que são sócias da UpSec, especialistas em construção comercial e posicionamento estratégico, com foco no setor da construção civil. Prepare-se para uma conversa prática, inteligente e cheia de insights aí, ó, para você que quer sair aí dessa estagnação e fazer o seu negócio crescer. Priscila, Daniela, mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Se Conecta. Jussara. Tudo bem, Jussara? E hoje vamos começar aqui agradecendo os patrocinadores, eles que fazem esse sonho se tornar realidade. O Se Conecta é esse ponto de encontro para você que é empresário, para você que quer abrir o seu negócio, para você que quer aprender mais e quer evoluir, crescer na vida. Então, os patrocinadores fazem parte aí dessa realização. Já vou começar aqui agradecendo a UpSec. A UpSec é uma empresa de consultoria para indústrias e varejo de materiais de construção civil, visando potencializar os resultados de vendas e marketing. Segue no Instagram. O Instagram é UpSec Vendas. E sobre a UpSec nós vamos falar hoje. O que eles fazem? Vamos trazer aqui como que é o passo a passo, como é que você faz um diagnóstico estratégico. Elas estão aqui. A UpSec está no meu coração porque tudo isso começou por conta desse apoio da UpSec. Vamos falar também, quero agradecer aqui a GP Performance. Mário, um grande abraço também para você. Se você quer impulsionar o crescimento da sua empresa com métodos ágeis e funcionais, a GP Performance te ajuda no diagnóstico, na análise e na tomada de decisão. GP Performance, segue lá também no Instagram, gpperformance.oficial. Agradeço também aí ao Mário Torres, que está conosco aqui no Se Conecta. Quero mandar um abraço também para Plus Contábil Saúde. Karina, muito obrigada aí também por fazer parte desse projeto. A Plus Contábil Saúde, ela é especializada em empresas da área da saúde. Então, você que é médico, você que é fisioterapeuta, você que está começando agora, acabou de se formar, não sabe como é que vai fazer aí para começar a trabalhar, Plus Contábil Saúde vai ajudar você aí a ter mais assertividade na hora da execução do seu trabalho. Vocês viram aqui, a gente tem inclusive um episódio aqui onde ela fala sobre todo esse suporte que ela dá para vocês, redução tributária e muito mais para ajudar você. Plus Contábil Saúde, segue lá no Instagram também, Plus Contábil Saúde. Quero agradecer também ao pessoal lá do nosso Eclipse Maker, também está aqui com a gente. Você que vai fazer seu casamento, vai fazer uma festa, um evento, quer gravar vídeos, quer trabalhar a sua rede social, aí de repente você está com vergonha, eu quero gravar vídeo, não sei como fazer, chama o pessoal lá da Eclipse Maker que eles vão ajudar você. Uau, vai chegar um dia que eu vou ficar assim... Vamos lá, agora só patrocinadores, vamos embora. É isso aí, gente, muito obrigada. Eu fico muito feliz porque é um projeto que nasceu aqui em Mogi. A UpSec foram as primeiras a falar, faz esse trabalho acontecer, nós queremos nos conectar e agora esse sonho já não é mais um projeto, é a realidade. E o Se Conecta é feito para você, para trazer muita informação. E hoje eu estou aqui com elas, essas duas empresárias incríveis. Vamos começar o nosso bate-papo? Trouxe muitas perguntas aqui para vocês. Hoje eu quero que todas essas perguntas aqui sejam respondidas para ajudar aí o pessoal da área da construção civil. Bora lá? Bora. Então, vamos lá. Para começar, eu quero trazer aqui o ouvinte para a realidade que vocês vivem no dia a dia de vocês na UpSec. Então, como vocês descreveriam o cliente típico de empresas que procuram a UpSec? Quer falar? Não, pode falar.
Assim, Jussara, a gente definiu bem qual nicho de mercado a gente ia trabalhar. Por quê? Por conta da nossa especialidade, da onde a gente veio, né? Então, Dani e eu, a gente está muitos anos no mercado de construção civil. No mercado de construção civil, olhando para o quê? Para as indústrias. Dentro das indústrias, dentro das cadeiras nas cadeiras de vendas e marketing. Então, a gente trouxe essa experiência para dentro da UpSec e a gente hoje está bem nichada no mercado de construção civil. Então, nossos clientes podem ser indústrias ou depósito de material de construção, home center, varejista que atuam dentro de produtos de construção civil. E é legal que vocês hoje se tornaram especialistas nesse segmento. Sim, a gente tem essa especialidade e a gente tem um perfil de cliente ideal, e a gente vai explicar um pouquinho o que é isso, de empresas com um perfil de médio porte, né, pequeno, médio porte, de um faturamento aí em torno até uns 100 milhões ano. E que tenham essas carências, essas necessidades, onde a gente consegue dar suporte, consegue apoiar e realmente ajudar de forma estratégica que o negócio realmente se desenvolva e cresça. Quais são, meninas, meninas carinhosamente, porque são duas meninas aqui, duas mulheres extraordinárias. Inclusive, tem aqui no nosso Se Conecta, tem um episódio, elas contando a vida delas. Se eu fosse você, eu clicava lá depois e assistia completo esse episódio, onde elas contam a trajetória, como é que elas entraram nesse meio. E hoje estão aqui para trazer para vocês técnicas, conteúdo de vendas, diagnóstico e muito mais. Falando sobre o segmento da construção civil, quais são os maiores desafios na área comercial e o marketing? Acho que no comercial, a Priscila, que está sempre à frente, acho que ela pode abordar e eu trago de marketing. Vamos lá. Eu acho assim, quando a gente chega num cliente, né, os maiores desafios muitas vezes, falta de processos definidos, claros, equipe não com uma abordagem correta, né? sem um direcionamento, sem um perfil de cliente, que foi o que a Dani trouxe, definido. Então, você tem, muitas vezes, a indústria está com um bom produto, porém, ela não sabe como fazer com que isso vire a venda efetivamente. Eu acho que, bem resumido, seria essa visão de vendas. Então, eu tenho um problema de processo, eu tenho um problema, às vezes, de equipe desorientada e gestão com um acúmulo de coisas e não conseguindo fazer com que isso ande, entendeu? Já na parte de marketing, o que a gente visualiza é que, dependendo do tamanho realmente da empresa, não existe uma equipe formada ou mesmo uma pessoa responsável por marketing. E fica muito solto, né? Às vezes fica na mão ou do proprietário, ou de alguém que é o braço direito do proprietário, ou da gestão comercial, e aí não tem a especialidade em marketing. E aí acaba focando muito, Jussara, em rede social e em tráfego. Então, assim, eles focam muito em resultado de Google Ads e criam uma dependência muito grande nisso. Fora que uma das coisas que a gente trata é que não existe, na maioria das vezes, essa integração entre as áreas, vendas e marketing. E aí ficam os dois tentando atingir objetivos, mas não se conectam, né? Não tem essa interação alinhada. Né? Existe assim até a troca, né? Mas não existe um alinhamento. Então, isso eu acho que impacta bastante. Acho que são os desafios que eu visualizo voltados para marketing. Sim, é isso mesmo. Não sei se essa resposta também responde à próxima pergunta, mas, por exemplo, o que acontece com uma empresa que vende, e vende, de repente, até muito, mas não cresce de uma forma sustentável? Eu visualizo assim que talvez a falta de visão de médio a longo prazo, e eu acho que essa é uma das coisas, planejamento, né? Acaba fazendo tudo muito no feeling, no improviso, naquilo que eles acham que pode dar certo, ou deu certo com um, vai dar certo com a gente, baseado muito na movimentação da concorrência. Olho para a concorrência, ele fez um movimento, vou fazer, e
E cada negócio é um negócio, cada perfil de cliente é um perfil específico do negócio, então não pode se basear simplesmente no que está acontecendo fora na concorrência. Eu acho que essa é uma das coisas que eu visualizo. E às vezes também, Jussara, o que acontece? O gestor ali, o dono do negócio, ele nasce com uma visão do quê? De produto. Isso. E aí ele não tem uma visão de gestão, de uma visão 360 do negócio, que não é só produto. Né? Você pode ter um bom produto, mas você tem que ter boa equipe, você tem que ter boa comunicação, você tem que ter uma construção de marca, você tem que ter muito bem definido os seus canais de venda, os seus canais de aquisição de cliente. Então, tem aí um monte de coisa envolvida, né? E entra até no que a Priscila falou anteriormente, na falta de processo. Sim. Né? Então, a falta de processo impacta muito no resultado. Tem cliente que a gente chega para fazer diagnóstico, a gente vai falar bastante de diagnóstico hoje, né? E o cliente fala assim, eu preciso ter mais leads, né? E quando a gente começa, os leads estão tudo lá dentro. Tem carteira de cliente inativo, não trabalhada, tem lead chegando, não sendo atendido. Por quê? Porque falta realmente uma definição de o que eu preciso, qual é o cliente que é mais rentável, qual é o cliente que me dá mais velocidade na venda, entendeu? Então, é isso que o nosso diagnóstico traz o olhar. O princípio de tudo é o diagnóstico, porque a gente tem uma visão 360 de vendas e marketing, processos, pessoas e ferramentas. A gente até falou um pouco disso no nosso primeiro episódio aqui, ou no segundo com você. Dessa visão de processos, pessoas e ferramentas. E quando a gente fala de ferramenta, tem tecnologia, tem ferramenta mesmo, de material mesmo que o vendedor precisa para estar vendendo melhor, entendeu? Por que na visão de vocês, o diagnóstico é o primeiro passo, é o primeiro plano de ação que a empresa tem que fazer? No nosso caso, é porque a gente precisa entender. Então, a gente começa com o diagnóstico porque a gente precisa entender o status que a empresa está. A gente tem clientes, né, que a gente de atuação com o mesmo produto, o mesmo segmento, e que o trabalho é totalmente diferente. Por quê? Depende muito do nível de maturidade do negócio. Então, quando a gente começa a fazer o diagnóstico, a gente consegue analisar o nível de vendas e marketing que aquela empresa está, para a gente montar os planos de ação e conseguir fazer o desenvolvimento desse processo para que ele atinja resultados melhores. E aí, uma coisa que eu acho importante é assim, quando a gente fala em perfil ideal de cliente da UpSec, pode ser que quem esteja aqui acompanhando a gente fala assim, esse negócio não é para mim, né? Porque a gente está falando assim, empresas com faturamento de até 100 milhões. Fala assim, putz, eu ainda vou demorar um pouco para chegar nisso. Quando não é possível contratar uma consultoria, existem outras formas também, né, do empreendedor fazer o diagnóstico. A própria UpSec, ela disponibiliza um diagnóstico no site dela. Então, nós temos um diagnóstico onde a pessoa vai fazendo um passo a passo, respondendo algumas perguntas e, no final, nesse diagnóstico, vai dar o nível de maturidade da empresa e quais são as possíveis ações que ela pode tomar para poder fazer algumas mudanças rápidas no negócio dela. Fora isso, a gente está prestes também a lançar um guia de uma transformação, e a gente vai falar aí em 120 dias, em 4 meses, onde a pessoa também pode ir acompanhando e desenvolvendo uma ação por dia para que ela consiga transformar o negócio dela também, e a base sempre vai ser o diagnóstico. E para ter acesso... Ainda espera, a gente ainda vai lançar. A gente vai... O diagnóstico já está no site da UP. Isso. Entrou lá, upsecvendas.com.br, tem um local lá, ele clica, ele já monta e ele recebe, na hora sai o diagnóstico. Ele responde algumas perguntas e já sai o diagnóstico com esse olhar de vendas e marketing. E aí ele já faz a primeira análise e depois ele pode entrar em contato com vocês. Sim. Então, vocês acreditam que é cultural? Você falou que cada empresa tem a sua forma de agir. Você falou, nem todo processo ele é igual para todos os clientes, correto? O diagnóstico para um cliente é um e para outro cliente é outro. Então, resumindo, a minha pergunta é, vocês atuam hoje
Qual a localização de vocês? Você consegue atender clientes no Brasil inteiro? Conseguimos. Só em São Paulo? Como é que é? A gente atende a nível nacional, porque a gente tem um trabalho muito digital, onde é construído com o cliente. Então, a gente também, daqui a algum pouquinho tempo, a gente vai estar dentro de uma plataforma, onde o cliente vai ser orientado todo ali, tem o contato humano com a Dani e comigo, mas que dá para a gente fazer trabalhos em qualquer lugar do Brasil. E você sente muita diferença assim, de um estado para o outro? Você sente, percebe isso? Eu não diria nem que seria geral, de um estado. O que acontece quando a gente fala de um estado, por outro, eu que tive uma experiência de morar fora de São Paulo, o cliente do cliente, vamos dizer assim, é diferente. Isso. Então, a abordagem de comunicação, de venda, é totalmente diferente. Né? Então, quando eu pego assim, um cliente de São Paulo, uma indústria de São Paulo, que atua a nível São Paulo, por exemplo, ele não vai ter a mesma abordagem, por exemplo, na Bahia. Ou na Bahia, acho que até pela proximidade tem aquela pegada muito parecida. Mas vamos dizer, vamos pegar um cliente de Rio Grande do Norte, Natal. A abordagem é outra, a forma da exposição de material dentro do ponto de venda é outra. Então, assim, você tem um olhar diferente disso. Mas é isso que eu falo, depende muito da empresa. Por isso que é importante ter pessoas profissionais especializadas para poder conduzir você nesse processo. Porque a gente pega muita informação solta na internet e tenta aplicar na nossa empresa. E aí fazer um diagnóstico diante de toda a fala e diante de todos que estão passando aqui falando sobre isso, fazer um diagnóstico inicial é muito importante para o sucesso da sua empresa. E aí eu trago a seguinte pergunta. Nesse início, nesse diagnóstico, quais são as áreas que vocês escutam dentro da empresa? Quando a gente... desculpa, Dani. Não, imagina. Quando a gente começa com vendas, né, a gente começa com os donos da empresas, ou se eles forem o gestor de vendas, com eles também, né? Ou se tiver um gestor de vendas, coordenação, supervisão de vendas, a gente conversa com o máximo de vendedores e representantes comerciais, porque o pessoal de suporte também às vezes entra nas entrevistas, porque tudo que está relacionado à jornada do cliente, a gente mapeia, entendeu? Então, as entrevistas, a gente tenta mapear quais são os pontos de contato. Se tiver necessidade, a gente até fala com o pessoal de finanças, por conta de crédito, cobrança, cadastro, entendeu? Aí vai depender muito de como é a jornada do cliente dele, entendeu? Do nosso cliente. E aí tem um olhar desde da entrada do cliente no primeiro contato. Então, a gente olha, como a Priscila falou, a jornada. Então, a gente vai entender qual que é o primeiro ponto de contato. E aí, fisicamente, dentro do ambiente, a gente costuma olhar também até a forma como ele é atendido, quer seja um telefone que toque num PABX, quer seja numa SDR, a gente visualiza isso também para poder entender como está sendo a chegada desse cliente dentro da empresa. A gente faz ligação para fazer cliente oculto. Então, eu preciso entender como é o atendimento quando você liga na empresa. Como é respondido um e-mail, como é respondido o que a gente chama de saque nas redes sociais, né, Dani? Então, a gente faz todo esse mapeamento. Isso, toda a parte de gerenciamento, a gestão, a gente vai ler as respostas das pessoas que estão interagindo ali nas redes sociais, a gente vai olhar o Google Meu Negócio, a gente vai olhar o Reclame Aqui, entendeu? A gente procura ter uma visão bem abrangente, quer seja física ou quer seja digital. Digital, exatamente. Vocês duas, eu estou diante de um comercial e marketing, vamos dizer assim. O que dentro das empresas, muitas vezes o marketing deveria integrar com o comercial e não integra? Não integra? Nessa nessa integração, que deveria ser feito, que o marketing não faz nessa integração com o comercial. O que eu vejo hoje, e eu e a Dani, a gente conversa muito sobre isso, é porque assim, eu não consigo mais visualizar vendas sem marketing. Né? Por quê? Porque está totalmente conectado, né? Você hoje vende
antes do teu vendedor chegar lá no cliente dele para fazer uma prospecção, para fazer uma apresentação e tal, o marketing já fez todo um trabalho antes, né, Dani? Então, e aí, muitas vezes é isso que a empresa não enxerga, né? Não enxerga, às vezes, por falta de conhecimento mesmo, né? Que o que acontece? Não adianta você querer só contratar vendedor ou contratar consultor de vendas, gestores de contas, e não preparar antes, porque a porta não vai estar aberta. Esse negócio mudou rede social, internet. Então, você compra antes de você comprar, entendeu? Você compra a marca, você compra o conteúdo antes para poder tomar essa decisão. Porque o modelo antes era muito físico, né? Então, assim, era o representante que colocava a pastinha embaixo do braço, ia bater na porta, achava que uma canetinha, um brinde, alguma coisa, já abriria a porta. E não é isso, né? Talvez no passado tenha sido e funcionou, ok, mas hoje não. Então, por quê? Existe, inclusive, como é que eu posso dizer? Há um contato de muitas empresas em cima, né, do lead, né, do prospect. Então, ele se sente muito contactado e ele não tem tempo. Então, ele não vai dar a mesma atenção que ele dava no passado, tá? Então, ele tem várias frentes. Ele tem o cara que quer conversar por telefone, ele quer o cara que está batendo na porta, ele tem um lead que está chegando de uma determinada outra forma. Então, existe uma quantidade muito grande de contato, de frentes de contato. Então, o que a gente precisa? Tornar o tempo desse nosso prospect, desse cliente, de uma forma muito rica, né? Então, assim, eu entrego coisas que realmente vão fazer com que ele consiga desenvolver melhor o negócio dele, entendeu? Antes de vendas ir lá e bater na porta, né? Então, eu estou entregando, eu estou nutrindo, eu estou falando para ele o quanto é importante determinados assuntos que a gente, como empresa, pode entregar para ele e ele tem interesse, para que depois vendas fale assim, ou ele até vem atrás, né? Falou, quero falar com vocês, né? Que seria o mundo ideal, né? A gente procura fazer isso dentro dos nossos clientes, né? Entregar, nutrir os clientes deles de informação para que ele levante e fale assim, poxa, interessante, quero falar com eles. Você trouxe duas reflexões aqui para mim. Essa coisa da pastinha, eu fiz parte desse processo aí comercial. Coloca a pastinha, canetinha, brinde. As coisas mudaram. Os tempos são outros e a gente precisa evoluir e estar atento ao que a tecnologia tem a nos oferecer de bom. E aí você falou uma coisa também que me trouxe uma reflexão. Esses leads, eles estão aí disponíveis para todo mundo. Não é verdade? Então, por exemplo, a mesma empresa que contactou esse cliente tem outras contactando também. Então, o que faz com que a minha empresa, que contrata o serviço de vocês, torne esse lead, quando eu entro em contato, que eu consiga fazer com que esse lead ache que o meu contato é mais interessante. Então, como é que eu posso captar a atenção desse cliente, sabendo que está todo mundo ligando para ele, está todo mundo fazendo a mesma proposta? O que faz com que eu consiga diferenciar aí nesse contato? É assim, você entendendo a fundo o seu ICP e a sua persona, você desenhando, entendendo realmente quais são as necessidades deles, você consegue visualizar aquilo que você pode entregar como solução da sua empresa que vai agregar para ele. E não necessariamente só o produto. Porque assim, produto pelo produto, eu compro no marketplace, né? E aí tá tudo certo, estou comprando, estou recebendo, mas é muito além disso. Então, o que eu posso entregar de solução? O que eu posso entregar de serviço? O que eu posso entregar a mais? A partir do momento que ele visualizar que essa empresa realmente pode agregar o dia a dia dele, que realmente vai otimizar o tempo dele, fala assim, pô, bacana, quero conversar com eles. Porque assim, num caso específico, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que ela é especializada em produtos de material de construção, que vende para indústrias, por exemplo, esse comprador ou esse engenheiro, ele não quer ter problema com o material. Porque ele não quer ter problema em relação ao próprio ambiente, quer que a obra ela seja rápida, e ela não quer ter problema com os chefes dela,
Entendeu? Porque, assim, ela pode ter contratado errado. Então, ela tem que ter uma segurança daquilo que ela está contratando e você consegue ir transmitindo segurança através da marca, através de ações que você faz para o mercado de marketing, através de conteúdos que você entrega, através de fóruns que você participa, onde ele visualiza, essa empresa realmente conhece, eu tenho confiança em dar um primeiro passo. Aí, depois do primeiro passo, aí é uma outra história. Aí você tem que sustentar, você tem que manter, porque não basta você simplesmente entrar no cliente. Você tem que ter ações para sustentação, porque uma coisa é a entrada, outra coisa é a manutenção para que ele realmente fique e ele se torne, não diria fiel, mas que ele se torne um cliente recorrente. A concorrência é desleal nesse segmento? No de nosso... construção civil? Porque a gente sabe que hoje, você no fala geral, no perfil? Na área de construção civil, a concorrência é muito desleal? O que vocês percebem sobre isso? Eu não chamo de desleal, né? É informal. Isso. É informal, né? Então tem uma informalidade muito forte, principalmente quando você fala do varejo, né? E aí, às vezes, se torna desleal. Dani e Priscila, às vezes a gente vê por que a falta de padronização, scripts engessados, sabe, aquela ausência de informações, por que isso acontece em empresa, mesmo com faturamento lá em cima, e ainda tem empresas que mantêm esse tipo de atuação no mercado? Aquele script engessado, sabe, não tem informação, por que isso acontece? Eu acho, Jussara, o que acontece com os negócios, né, com as empresas de uma forma geral? Você cria um negócio e esse negócio começa a dar certo. E aí você vai fazendo aquilo todo dia da mesma forma, do mesmo jeito. Então, o mundo ele está muito rápido, né? Tá até mais curto. Eu estava lendo hoje de manhã que esse ano a gente diminuiu a volta no sol, não sei quantos segundos, e a gente perdeu aqui não sei quanto tempo no ano, né? Então tá tudo muito rápido, muito veloz. E aquilo que a Dani trouxe na fala dela. Hoje você tem muita informação. E aí, o que acontece? As empresas não estão conseguindo se atualizar numa forma rápida e precisa e com um olhar. E aí, os donos desses negócios, eles têm visão de produto e eles têm uma visão muito operacional. Eles não têm olhar estratégico. O que diferencia isso das grandes indústrias? A capacidade que elas têm de contratarem profissionais de alto valor e que têm visão estratégica, né? Então, o que eu vejo de diferente é isso. Então, a empresa se engessa porque muitas vezes os gestores e donos do negócio estão indo para o operacional e não estão numa cadeira estratégica. E aí, quando ele precisa ter esse olhar estratégico, ele trava porque ele não está atualizado. Né? Não são todos, mas é o perfil do cliente nosso. São pessoas que, às vezes, ficaram lá, ainda estão no analógico e não conseguiram fazer uma mudança. Em algum momento deu certo. Isso. Né? Deu certo, funcionava. Por que não funciona mais? Não funciona né? mais. E aí, tem um momento que eu acredito que aconteça, que é assim, é a tentativa de insistir naquilo que sempre deu certo. Exato. E aí o mercado começa a funcionar, mudar, o mundo começa a mudar e a pessoa não percebe, porque ela está muito fechada naquilo. E aí, se ela não se atualiza, se ela não faz curso, se ela não lê, ela fica muito fechada dentro do mundinho dela e aí acaba perdendo oportunidades, não visualiza o que ela poderia fazer de diferente, porque o cliente dela mudou, o mercado mudou, e aí ela começa a sentir onde? No faturamento. E aí, às vezes, chega num ponto onde você não consegue reverter. Ou a energia que você tem que colocar e o investimento, ele é tão grande, você fala assim, perdi o ponto, passou. E agora eu não consigo mais retomar. Então, assim, acontece, né, Pri? Acontece. A gente tem cliente que tem a empresa há 30 anos. Então, o cara sabe. O que ele não conhece do negócio dele? Por que ele contrata a PSEC? Porque ele não tem visão, ele não consegue fazer com que o negócio tenha um olhar estratégico, a gestão ainda está muito apegada.
nessa fala da Dani, eu sempre fiz assim, dava certo. Então, é exatamente nessa dor que a PSEC atua. Então, o nosso cliente, o que ele pode ser? Ele pode ser uma empresa de 30 anos que está precisando de ter. Eu sempre brinco com essa palavra, mas eu gosto muito dessa frase. A gente está fora da ilha. Então, quando eu entro ali, eu tenho um olhar que eu falo assim, aqui você está fazendo errado, aqui que você está precisando corrigir, aqui você precisa mudar essa pessoa, aqui você precisa dar treinamento, porque a gente está fora da ilha, então é muito mais fácil da gente olhar. Quando você está dentro da sua casa, você consegue visualizar todos os problemas que tem dentro da sua casa? Não tem como. Não tem. Eu achei interessante essa fala, Priscila e Dani, porque exatamente tem profissionais que já têm sucesso, estão aí atuando 30, 50 anos e estão sim tendo resultado, mas olha que legal, se você abre a sua mente para poder ter profissionais que têm conhecimento, que conseguem fazer diagnóstico estratégico para fazer a sua empresa impulsionar e crescer cada vez mais, porque você cresceu até aqui. Mas e daqui para frente? O que pode acontecer? Será que você está preparado para as mudanças do mercado? Eu, por exemplo, meu irmão é essa pessoa que ele tem uma empresa, ele é empreendedor desde muito cedo e ele não tinha essa visão estratégica de entrar. Ele é da área alimentícia, do ramo alimentício, e ele não tinha essa visão de Instagram, ele não gostava. E hoje ele mudou, ele virou essa chave. Ele, opa, se eu não virar essa chave, eu vou ficar para trás. Então, eu imagino, tá? Vocês são pessoas que estão mais tempo, mas eu imagino que tem profissionais que ainda têm medo mesmo de entregar e falar, não, será que vai dar certo? Então, para você que está aí há 30, há 20 anos, se você está dando esse resultado que você está dando hoje, imagina se você consegue entregar a sua empresa, entregar, que eu falo assim, né? Confiar, né, em profissionais que já sabem como fazer esse resultado crescer ainda mais. Seria assim? Porque a riqueza da consultoria, o que acontece, Jussara? A gente, pelo fato de a gente ter vários clientes, várias empresas, a gente tem visões de negócios diferentes. E quando a gente fala principalmente em cima do perfil de cliente nosso ICP, que ele é uma empresa normalmente familiar, né, ou de poucos sócios, ele está fechado só naquilo há 10, 15, 20, 30 anos. Então, ele tem a visão só daquilo. A gente consegue, como a Pri falou, como a gente está de fora e a gente tem essa riqueza de informação e é um organismo muito vivo, porque a gente está sempre em contato com outras empresas, a gente consegue olhar e acaba sendo mais fácil identificar possíveis problemas que ele esteja, né, tendo, e a gente consegue entrar com solução. Fora isso, o que eu visualizo? Que as empresas que mantêm os mesmos padrões, elas têm uma questão muito cultural também enraigada, né, Pri? A questão da cultura organizacional da empresa. Né? Então, assim, isso também, se a pessoa não abrir a mente dela para mudar, não adianta nenhuma consultoria chegar lá e falar, olha, o ideal seria que você fizesse dessa forma, porque a cultura ela é tão fechada que aí ela não permite a movimentação. Então, é importante olhar para a questão da cultura organizacional também. Tem que abrir a mente. Tem que abrir a mente para poder evoluir. Falando sobre uma estrutura de televendas, essa galera aí, se essa galera do televendas não estiver bem estruturada, isso impacta no resultado da empresa? Impacta tanto quando você recebe quanto quando você faz, né, o contato. Então, assim, a gente chama de inbound e outbound, né? Então, você faz as ações de inbound, que são as ações que você faz para atrair o cliente para sua empresa, e você tem que ter a pessoa ali preparada para poder receber, e esse pessoal de televendas tem um nome mais moderno agora, que são as SDRs, né? Elas têm que estar preparadas ali para receber, entender a necessidade e dar continuidade, passar o bastão para vendas, né? E tem o outbound, que é a prospecção, né? Que se você não tiver muito bem definido qual que é o perfil ideal do cliente, com quem que você está falando, se você não tiver mailings, são listas qualificadas para você entrar em contato, você não tem resultado. Quer complementar, Pri? Não, eu acho que é isso mesmo. Quando vocês entram na empresa fazendo esse diagnóstico, vocês preparam, vocês fazem o diagnóstico. Mas se precisar algum treinamento, vocês também dão treinamento ou vocês, no caso, terceirizam essa parte? Como é que vocês fazem? Depende do treinamento, né? Se for treinamento dentro da área de vendas e marketing, a gente acaba ministrando, a gente vai conduzindo. A gente tem algum treinamento já
posicionado, que é esse treinamento de vendarketing, né? Que é para que todo mundo consiga visualizar aí como que é essa união de vendas e marketing. Mas é muito mais um ajuste que a gente já vai fazendo durante a consultoria, mas se tiver alguma demanda, a gente consegue absorver em vendas e marketing. Sim. E a gente também tem parceiros. Então, olhando para a cultura organizacional, a gente tem parceiros que a gente consegue chamar, que consegue apresentar, entendeu? Então, assim, dependendo da necessidade, a gente busca externo, porque a gente não cobre todas as frentes, e se a gente cobrir, a gente perde a nossa especialidade, né? Que é vendas e marketing. Eu gostei dessa fala da Priscila. Às vezes a empresa só precisa fazer pequenos ajustes e tá tudo certo. Aí começa, é como um carro, né? Você faz um pequeno ajuste e o carro vai, performa melhor. Performa né? melhor. Adorei. Exatamente. Como é que vocês fazem para definir o cliente ideal de vocês? O nosso? De vocês. Eu acho que é muito em relação às nossas competências, né, Pri? Isso. Daquilo que a gente consegue entregar e daquilo que a gente identifica que vai dar aderência a essas competências. Então, se a gente visualiza que tem um público que tem algumas deficiências, onde a gente consegue suprir, consegue entregar a solução, esse começa a ser o perfil ideal do nosso cliente. Quando a gente olha para o nosso cliente, para ele olhar para o ICP dele, a gente sempre, até fico aqui como dica para quem quiser entender um pouco mais e olhar, quero entender o meu ICP. Pega aí as suas últimas 6 meses de vendas, olhe os seus melhores clientes, o que te deu mais rentabilidade, o que te deu melhor condição de pagamento, o que teve mais aderência com os seus produtos, que você não teve que fazer nenhuma modificação de linha de produção, nenhum setup de máquina para atendê-lo. Então, é esse olhar quando a gente vai para o ICP. Por quê? O que você precisa é ganhar dinheiro. Né? Melhor venda. A melhor venda é que você sai mais rápido, né? Entrou o pedido e você entrega mais rápido, tem te dar a melhor margem e o cara te paga. Né? E que você consiga criar uma frequência, que a Dani trouxe isso numa outra fala. Então, quando a gente vai para a ICP do nosso cliente, a gente faz um levantamento olhando um pouco para trás, de tipo assim, quais foram as melhores vendas que esse cara teve, da qual canal de aquisição, né? Então, se é cliente, por exemplo, indicação, delícia você ter cliente indicação, né? Você não paga. O cliente veio porque um outro cliente te indicou. Então, é sempre esse olhar. No nosso caso, a gente olha tudo isso também, o cliente que vai pagar o nosso serviço, entendeu? Tem uma mistura. E a gente já teve cliente, a gente fala assim, não faz sentido a gente atender esse cliente. Entendeu? É como se a gente fosse entregar uma Ferrari para um cara que ainda está preparado para dirigir um Fusca. E aí vai dar um puta de um trabalho, uma dor de cabeça, uma encheção de saco e não vai dar resultado para o cliente. E aí não faz sentido, entendeu? Consultoria gratuita aqui para você. Se você pegou a visão aí, ó, eu trouxe a consultoria aqui para você sobre o ICP. E o que muda na estratégia quando a gente tem um ICP claro? Eu sei, esse aqui é o meu ICP. Na estratégia, o que muda? Eu acho que muda um monte de coisa, né, Dani? Porque você é muito mais assertivo. Muito mais assertivo na comunicação. Você entende a dor do teu cliente, né? Então, quando você tem o seu ICP definido, você tem um mapa lá também de dores, né? O que eu... Porque a gente não compra o óculos, né, na ótica, a gente não vai naquela ótica porque eu quero comprar um óculos. Não, eu quero comprar um óculos com custo bom, eu quero comprar um óculos que seja a rápida entrega para mim. Então, a gente analisa todas as dores que o produto do nosso cliente ou o serviço sana do cliente dele. Então, isso é estratégia. Você tem que ter o foco ali do que vai ser melhor adaptado. E pegando o gancho desse do óculos da Pri, que é um exemplo, né, assim, mais genérico, ele, além dele querer que o óculos ele funcione pela função principal dele, que é enxergar melhor, o que esse óculos pode agregar a ele além dessa primeira função? Né? Então, assim, é estética, né? Puxa, eu fico mais bonito de óculos, puxa, eu fico mais intelectual, eu fico mais interessante, né? Então, assim, tem
essas coisas que a gente tem que entender além da entrega do produto. Então, se eu estou falando de um produto para material de construção civil e ele tem foco, por exemplo, em indústrias alimentícias, por exemplo. Então, o que é importante para aquela indústria alimentícia? O que eu tenho que olhar para aquele CP que vai impactar se a gente não tiver uma entrega qualificada, uma entrega boa, um produto que realmente atenda. Então, você começa a estudar um entorno. São normas da Anvisa que ele precisa cumprir? Poxa, beleza, então eu posso conectar com essa dor dele. Agilidade, ele precisa que a produção não pare. Então então eu consigo fazer uma entrega de informação onde o produto ele vai dar aderência a isso, ele não vai precisar parar a operação dele, ou eu posso fazer o serviço de madrugada. Então, são coisas que precisam visualizar, além do produto em si, muito em cima da necessidade, quando a gente fala em B2B. Quando a gente fala em B2C, aí o céu é o limite, né? E aí, onde você chega com isso, né? Num vendedor mais consultivo. É isso. Porque o que acontece? Não adianta você ter um produto técnico, um produto tecnológico, mas a tua equipe não estar preparada para vender esse produto com uma venda consultiva, como um consultor. Por quê? Senão eu vou para o marketplace e compro lá. Entendeu? Então, hoje, o diferencial de vendas dos vendedores é ser vendedores consultivos. Eu preciso agregar valor e entregar valor para o meu cliente. E hoje tem tantas facilidades, né? Assim, eu acho que a inteligência artificial ela veio para contribuir absurdamente com vendas, né? Marketing também. Então, assim, você tendo, a partir do momento que você tem mapeado quais são as necessidades, você consegue, com inteligência artificial, fazer entregas muito melhores. Né? Inclusive coisas muito mais rápidas, né? Hoje tá maluco isso aí. Eu tô aprofundando e tô ficando doida. E ainda tem gente que não está aproveitando. Aproveita a oportunidade. Uma curiosidade, o que vocês costumam encontrar nos playbooks das empresas? Isso quando existe. Quando tem? Quando tem. Que a maioria você tem malemar um documento falando ali, né? Uma política comercial. Uma política lá, né? comercial, assim, né? O que a gente olha para um playbook, né? Nível de maturidade da empresa, não dá para você entrar também com playbooks muito robustos em empresas que ainda não têm um, por exemplo, mas é sempre muito raso o que você encontra. E aí, a partir do momento que a gente faz um trabalho e começa a fazer essa construção, muda a performance, muda a agilidade da equipe, porque ela está mais orientada, onde ela encontra as informações, o que ela deve abordar. Então, é bem diferente, né, Dani? É bem diferente, e eu acho que a recepção da empresa, quando ela é apresentada ao resultado final do playbook, o playbook nada mais é do que um guia de processos, vamos falar dessa forma, né? Na hora que você apresenta, a partir do momento que eles visualizam a quantidade de informações, a riqueza que tem naquilo e principalmente o embasamento, né? Porque o playbook ele tem que ter um embasamento. Aí as pessoas olham e começam a enxergar valor naquilo. Pode ter alguma resistência, principalmente quando você entra em questões, de questões comerciais, comissão, esse tipo de coisa. Sim, pode ter. Mas a partir do momento que você fundamenta e explica o porquê que é daquela forma, a aceitação ela é maior. E eles percebem que o playbook chega para organizar, para padronizar. Então, assim, é a mesma regra para tudo, para todo mundo. Então, e você tem uma velocidade depois. Contratei alguém para a equipe novo, né? Você tem já um onboard ali preparadinho, você dá agilidade para isso, o gestor consegue orientar mais fácil a quem está chegando. Facilita. O gestor que chegar numa empresa que já tem um playbook pronto, por exemplo, ele olha, ele já sabe a rotina, ele sabe os rituais, ele sabe o script, é muito
muito mais fácil você integrar novos colaboradores quando você tem um playbook, por exemplo. E otimiza o trabalho também, não é verdade? É o que você falou. Uhum. Chega um colaborador novo, seja um vendedor, um consultor, um supervisor, se ele já tem todo um processo ali definido, você vai otimizar o seu trabalho. Você vai até diminuir, até retrabalhos também. Não precisa Sim. ficar inventando, recalculando rota. Isso é muito importante. Embora você falou algo também interessante. Às vezes tem uma resistência daquele colaborador em sim. seguir. Tá? Então, quais são os maiores erros? O que atrapalha essa fluidez na hora dessa aceitação mesmo dos playbooks? Porque às vezes ele percebe isso também, que a equipe precisa comprar a ideia. Eu acho que, uma vez que eles se sentem pertencentes, eu acho que é um senso de pertencimento também. Né? Eu acho que já é mais do que meio caminho andado. Né? Porque assim não é nada imposto, é construído. Então os gestores participam dessa construção. A gente chama de cocriação. O playbook ele é cocriado, não é a consultoria que vai lá e implementa isso, certo? Você vai achar um monte de playbook pronto na internet, sim. tá? Se você quiser dar playbook no Google, aí você vai ver um monte de coisa pronta. No caso da PSEC, o que ela faz é essa cocriação. Então não é só vendas, não é só marketing. Toda empresa participa dessa criação, porque vendas acaba sendo bem o cérebro. Eu falava de coração, mas agora eu chamo de cérebro. O cérebro no negócio, né? Então, ela conecta com todas as áreas da empresa. Então, vendas fala com finanças, vendas fala com contabilidade, vendas fala com produção, com planejamento de produção, com logística e expedição. Então, toda empresa envolvida na criação desse playbook faz com que essas resistências acabem, porque eles enxergam que isso vai facilitar o trabalho como um todo, do negócio como um todo. Legal, adorei. Falar sobre vendas eu amo. Falando de metas, o que vocês... quando a gente fala de metas, o que torna uma meta mal estruturada ou até mal comunicada? Eu acho que meta, por exemplo, que é feita, né? A gente tem bastante vivência disso nos nossos clientes, né? E aí eu trago um pouco da minha experiência de grandes negócios, de grandes empresas. As metas são sempre criadas pelo conjunto de gestores. Então, eu tenho que olhar qual é a minha capacidade de produção, qual é a minha equipe de expedição, qual é a minha equipe de vendas, e aí a gente vai desenhando em conjunto, né? Quando a gente chega no perfil de cliente nosso, muitas vezes a meta foi feita por um financeiro junto com o sócio, com o dono do negócio, com o gestor de vendas, né? E aí não tem um olhar do todo. E aí, o que acontece? Você olha lá, aí o próprio vendedor, às vezes, sinaliza e fala assim, mas eu não tenho capacidade produtiva para vocês estão colocando para a gente. Eu não tenho nem mercado para a gente atuar em tudo isso. Então, é aquilo. Meta tem que estar alinhado com a estratégia que vem lá de cima. Aí você vem cascateando isso até embaixo. Então, meta que é construída com um olhar 360 do negócio, ela vai ter muito mais efetividade. E ela vai ser muito mais próxima da realidade. Porque, às vezes, as pessoas... E isso tem muito em vendas, né? Que, eu vou colocar uma meta acima, porque aí a galera vai se agitar para poder pressão. alcançar. E elas se frustram, porque não é real, não é tangível. Eu não consigo chegar naquilo. Então, a meta, quando ela é construída, envolvendo todas as áreas, enfim, como a Priscila colocou, ela tem que ser, a gente chama de meta SMART, né? Então, assim, tem algumas características nessa meta em relação à especificidade, em relação à mensuração, em relação a ser realista, ser tangível, que ela tem que estar contida nesse número, né? Para que realmente ela seja alcançada, porque senão é um número ali aleatório para inglês ver, e não é essa a ideia da meta. Inatingível. Porque assim, eu estou num ponto A, como que eu vou chegar no ponto B? Então, o vendedor, quando ele olha o número, você também precisa dar o direcionamento. A gente está aqui e a gente vai chegar aqui por quê? Como? Quais são as ferramentas que eu vou te dar para você chegar aqui? Qual que as estratégias de marketing para captação de
leads para eu chegar aqui? Então, é um monte de coisa que está envolvida. E acaba frustrando até o vendedor. Sim. Quando a meta ela é inalcançável, o vendedor olha, até concorda. Eu gostei do que vocês falaram. Quando o processo ele envolve todo mundo, até você vira para o vendedor e fala, tá legal para você? Essa meta é alcançável? Claro que vai ter vendedor que vai dizer, não, eu consigo. Não consigo. Mas se é um vendedor alta performance e analisando a realidade do mercado proposto, porque é o que você falou também. Eu preciso ter ferramentas, né? Eu preciso ter espaço, eu não sei a palavra que você usou aqui agora para falar do ramo da construção civil, mas não adianta você me passar uma meta que eu não tenho também esse suporte para atingir. Para atingir. Então, eu gostei disso demais. E essa semana eu tive uma experiência. E um cliente nosso, que uma pessoa do financeiro me ligou e falou assim, não, tem que fazer pressão para esse pessoal vender isso. Aí eu falei assim, você está acompanhando o que está acontecendo no mercado? No mundo? No mundo. A taxação dos Estados Unidos e tal. O mercado bloqueou. O que você vai fazer pressão? A pessoa vai ser pressionada com o quê? Vai bater a cabeça na parede. Então, é isso que a gente tenta trazer um olhar para... Eu tenho que olhar para dentro e eu tenho que olhar para fora. O que meu mercado está dizendo? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na economia para que eu não coloque pressão? Porque líder não coloca pressão, né? Líder lidera, né? Eu estou aqui com você, tá? Tem outros caminhos? Quais são as outras possibilidades que eu posso te ajudar? Que a gente pode chegar à meta final lá? Mas não pressão. Entendeu? E muitas vezes às vezes as pessoas desenham com pressão e aí não funciona. Esse modelo de comissão tradicional ainda funciona? Vocês têm alguma estratégia, alguma dica para que esse modelo ele torne mais justo? Não sei se a palavra seria essa, justo. Sim, vamos lá, né? Comissão, quando a gente fala assim, você ganha X% e tal. Tem negócio que funciona, mas hoje já existe metodologias muito mais eficientes. Então, a gente atua com metodologias que não é só um percentual, ela está baseada também na estratégia. Então, eu olho para o negócio, eu preciso abrir novos clientes. Então, o vendedor tem que ter uma beta de abertura de cliente. Eu preciso ativar clientes inativos. Então, por isso que eu gosto sempre de trabalhar com metas trimestrais. Por quê? Por conta de mudança de mercado. Então, eu traço uma meta e te dou as remunerações variáveis, que pode ser uma comissão ou um bônus, etc., com esse olhar. Eu assisti uma palestra essa semana e o dono da empresa falava assim, no negócio dele, ele falou assim, todo mundo tem bônus pelo lucro. Eu recebo pelo dividendo, por que as pessoas vão receber pelo faturamento, pela venda? Então, se eu tenho lucro lá no final, então quando a gente olha para bônus de gestores, não pode ser só um percentual na venda, tem que ter uma análise do que está deixando dinheiro e o que é de objetivo principal para que a gente consiga traçar. Eu não acredito mais em comissão, em remuneração variável de percentual, porque você precisa estar alinhado com toda a estratégia do negócio. E para isso precisa ter um olhar, né, Pri, bem analítico, porque senão acaba sendo muito genérico também. O que é muito comum a gente visualizar são metas e comissionamentos genéricos. Então, se você tem comissionamento genérico, você está perdendo dinheiro também. Exato. Vamos mudar agora aqui. O que vocês costumam encontrar no processo do pós-venda dos clientes de vocês? Às vezes nada. Às vezes o vendedor ou não entra, não tem, às vezes, ou não encontrar pós-venda, entendeu? Ou às vezes o vendedor ligando para saber se o cliente recebeu o material, tal, na melhor forma que ele conhece e sabe. E entendeu? Quando tem isso, quando o vendedor ainda liga para saber se ele recebeu o material. Aí, nesse caso, entra a importância dos NPS e os feedbacks. Total. Sim, tudo, pesquisa, de satisfação, né? E a utilização desse dado, né? Isso, porque não é só fazer, né? Não é só fazer, não é só aplicar, porque assim, às vezes tem umas coisas que entram, né, no hype, na moda, né? Vou fazer NPS.
Tá, beleza. E o que você vai fazer com esse dado? Né? Eu vou fazer pesquisa de satisfação porque a ISO exige. Não é porque a ISO exige, é porque aquele dado ele é valioso dentro da empresa, que ele vai servir de fonte para você fazer várias mudanças e visualizar várias frentes dentro do seu processo, dentro da sua empresa. Então, é muito além da aplicação de uma pesquisa de satisfação, de um NPS. Sabe uma coisa que eu percebi? Que todas as vezes que vocês duas vêm aqui, o tempo passa que a gente nem percebe. A conversa fica tão boa. Por quê? Falar com pessoas que entendem, sabe, profundamente das suas áreas de atuação é muito legal. Então, eu percebi, gente, as horas, o tempo vai passando. A gente também não sente, a gente vai indo, vai fluindo. Mas, assim, eu tenho umas perguntas que eu quero fazer para vocês, que é importante para o nosso ouvinte, até para potencializar aí também os seus resultados. Claro que você vai saber como entrar em contato com essas duas empresárias, como que elas podem ajudar cada vez mais vocês. O podcast também está aqui no ar, fica gravado aí para você poder acompanhar também, pegar essas dicas. Elas deram dicas valiosas aqui. Se você voltar a assistir de novo, com certeza já vai ajudar você. Mas as ferramentas, o que vocês falariam sobre as ferramentas? Vocês percebem que elas são as ferramentas digitais, quando eu digo WhatsApp, são mal aproveitadas? E o que pode mudar utilizando de uma forma mais assertiva o WhatsApp, por exemplo, e outras ferramentas, como você falou aqui no início, tem pessoas que ainda não estão usando o Instagram de uma forma estratégica, estão ainda com aquela visão do passado. O que vocês diriam sobre essas ferramentas? Eu acho que o WhatsApp, especificamente, quando você fala de WhatsApp Business, ele é muito subutilizado. Né? Ele tem um potencial ali e ele se atualiza com tanta frequência para que ele consiga agregar realmente ao usuário da ferramenta que ele tem que ser melhor explorado. Então, um dos pontos é entender a fundo o que essa ferramenta pode proporcionar. Então, assim, você consegue desde a própria organização, né, dos clientes que estão ali, dos leads que estão ali, você pode etiquetar, você pode colocar catálogos de produto, você pode fazer campanhas pelo WhatsApp e muitas pessoas não sabem que é possível fazer isso. A própria UpSec, ela tem, no YouTube a gente tem um curso falando de WhatsApp Business, algumas dicas sobre o WhatsApp Business, como que pode aproveitar essa ferramenta, né? Como é que tem acesso? Coloca aí, qual é a... no canal do YouTube da UpSec Vendas. Legal. É só entrar lá, tem vários conteúdos, aí tem um conteúdo bem bacana sobre o curso de WhatsApp Business, sobre o uso. De uma forma geral, né, eu acho que ferramentas aí para a área de vendas é um CRM bem estruturado, né? Muitos negócios não têm um CRM. Realmente conseguir analisar os dados, porque o CRM não é só para o vendedor colocar ali as informações, mas você integrar esses dados para fazer a análise, para você entender o momento que o negócio está, previsibilidade, comportamento, né? Então, CRM é uma das ferramentas que eu acho que é super importante. E hoje, quando a gente fala de CRM, as pessoas têm uma visão, vai vir uma ferramenta cara. Não, você pode começar até com um CRM gratuito. Tem ferramentas gratuitas que dá para você implantar, lógico, não com muitas automações, mas você começando do básico para você entender e começar a usufruir e tirar o melhor proveito, entendeu? E a gente está prestes a soltar um curso de Vendarketing também, onde nesse curso a gente dá uma série de dicas sobre ferramentas, né, gratuitas e pagas. Então, no próximo bloco, no próximo episódio, a gente já vai estar com ele no ar e a gente passa para o pessoal. Esse segundo semestre está bem agitado para a gente. A gente vai ter o curso de Vendarketing. A gente está desenhando um curso só para representantes comerciais e vendedores. Tá? Vai ser bem legal. Então, tem muita coisa. Até dezembro, eu e a Dani estamos com a agenda cheia, 24 horas. Super merecem. Já tô curiosa, quero saber mais sobre isso também, legal. Tá? Vamos, para a gente chegar aqui na reta final desse encontro, mas vocês têm algum exemplo de algum cliente que teve, nos últimos 90 dias aí, que teve sucesso com o diagnóstico de vocês?
que tiveram... Essa risadinha da Dani já disse tudo. Eu acho que com o diagnóstico, porque assim, o diagnóstico a gente monta já algumas ações e alguns planos, né? Mas eu acho que a gente teve clientes aí no primeiro semestre que tiveram sucesso com a consultoria que nasce no diagnóstico, né? Então a gente tem um case aí bem de sucesso que foi realmente dobrar a venda do cliente em 4 meses, com todas essas estratégias de vendas e marketing, com esse olhar de vendarketing, né, Dani? Que partiu de um diagnóstico, e aí, a partir do diagnóstico, a gente visualizou algumas ações, e essas ações se desdobraram para um planejamento realmente muito mais abrangente, e foi implementado em 4 meses, que possibilitou dobrar o resultado da empresa. Exato. Diagnóstico feito com sucesso, aplicação feita com sucesso, resultado com sucesso. Arrasou. Meninas, para resumir o trabalho da AppSec para os nossos telespectadores aí, como é que vocês... Uma frase que vocês resumiriam aí o trabalho de vocês? Todo o trabalho da AppSec. Eu estou vendo que vocês são muito mais que... Uma frase? Uma frase não, mas resuma aí o trabalho de vocês. Eu acho que uma frase acaba até limitando bastante, porque é um lance tão abrangente, né? Mas se eu fosse falar de marketing, vou deixar a Pri falar de vendas, eu acho que assim, marketing sem estratégia é barulho só, entendeu? Muito bom. Eu acho que, olhando para o trabalho que a gente faz na Up e todo o que a gente vem construindo aí nos últimos anos, eu vejo que é construção com propósito, com processos bem definidos, com olhar de pessoas, né? Então, é uma mistura né? de tudo isso, Jussara. E para você, para você que está aqui assistindo, a gente se identificou, como é que faz para encontrar? Você já trouxe aqui no nosso bate-papo, que tem um canal no YouTube, tem lá o Instagram, tem o site, vai vir novidades aí para vocês. Mas fale para o nosso público onde encontrar a AppSec. Fala mais uma vez para quem se identificou, se tiver um telefone, um WhatsApp, para que o pessoal possa entrar em contato. Quem quiser falar com a gente, pode fazer um contato por celular. O meu celular é o DDD 11, né? 975595732. Aí o e-mail pode ser o contato@appsecvendas.com.br, ou mesmo o meu e-mail, que é o Priscila, sem S, @appsecvendas.com.br. Ou seja, não fala com a sua secretária, fala direto com você. Mesmo. Gente, meus convidados estão... Vocês viram? Os convidados aqui estão arrasando. Eles não, fala comigo. E não é com inteligência artificial, não. Vai lá comigo mesmo. E aí, isso é uma característica do nosso negócio, entendeu? Não tem terceiros, não tem... a gente não passa o atendimento para outras pessoas. É a gente que está à frente de tudo. Preencher um formulário, vai cair para a gente. Chamou no botão do WhatsApp no site, vai cair para a gente, entendeu? É isso Arrasaram. mesmo. Priscila, Daniela, mais uma vez, muito obrigada pela participação, muito obrigada às duas. Nós que agradecemos. Pela participação aqui no nosso episódio. Querem falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Porque eu já estou muito feliz, que é muita coisa boa. Gente, aguarde, porque o próximo episódio com essas duas está incrível. Você que quer melhorar suas vendas, melhorar os seus processos, tem muito mais. E o Se Conecta fica por aqui, deixando aquele gostinho de quero mais. Não percam, o próximo episódio também está incrível. Aperta o play, se conecta e bora crescer!